Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 21 de março do ano da graça de 2023 e no início desta semana, e retomando as nossas reflexões aqui pela manhã, vamos nos deter ao longo desta semana no texto de Gênesis capítulo 22. Este foi o texto de base para a nossa meditação no domingo, também a propósito do Dia do Pai, e de uma forma prática também agradecermos a Deus primeiramente pela bênção dos pais que nos deu, mas acima de tudo por Ele ser o nosso Pai querido, bondoso, amoroso, cheio de graça e de misericórdia. Mas o texto de Gênesis, nesta parte que relata a história de Abraão, é um texto riquíssimo para todos nós e iremos deixar de parte o conceito e a ênfase na paternidade, mas vamos aprender com um homem que teve uma experiência absolutamente extraordinária com Deus. E antes mesmo de chegarmos à reflexão específica sobre o capítulo 22, onde nos detemos no passado domingo, eu queria trazer à nossa memória o facto de Abraão ter sido de facto alguém com uma caminhada muito especial com Deus. E com ele nós aprendemos algumas coisas que não podemos deixar de considerar e de experimentar e de viver. No capítulo 12, como bem sabemos, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. E Deus chama Abraão para fazer com ele uma aliança, a partir da qual Deus iniciava um processo, parte do seu plano de redenção para a humanidade. Esta aliança tinha como primeiro objetivo, através de um povo, trazer bênção ao mundo, que estava muito necessitado, como está hoje, muito necessitado de experimentar e ver e receber as bênçãos de Deus. E de facto, o primeiro aspecto que eu queria deixar hoje para a nossa reflexão é que Abraão, no capítulo 22, de facto é provado na sua fé. É claro, o próprio texto diz que Deus prova a fé de Abraão. Mas a pergunta que se pode colocar para todos nós é: será que um homem como Abraão, que passou pelo que passou, precisava naquele momento ainda de ser provado e de ser provado daquela maneira? Pois, amados, eu creio que nós não podemos esquecer que, por mais intensa que esteja a ser a nossa caminhada com Cristo, por mais especial que esteja a ser a intervenção de Deus na nossa vida e a nossa resposta, a nossa fé vai ser precisar de ser provada. Até porque quando Deus prova a nossa fé, Ele está-nos a preparar para algo muito mais excelente, para um outro nível do nosso relacionamento com Ele, que antes não estaríamos preparados. Mas só para trazer à nossa memória, estamos a falar de um homem que, logo no início deste relato, no capítulo 12 de Gênesis, ouve Deus pedir-lhe algo absolutamente extraordinário, que era deixar a sua terra e ir para um lugar que Deus lhe iria mostrar, e faz com ele uma aliança que a partir dele ele iria fazer uma grande nação. Fica implícito a necessidade de haver também uma descendência de Abraão. E como nós bem sabemos, apesar de Abraão ter iniciado logo a sua resposta em obediência, o versículo 4 do capítulo 12 é muito claro: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão não questionou, ouviu Deus falar e partiu imediatamente. Mas é interessante, amados, porque quando chegamos ao capítulo 17, tinham-se passado 13 anos, mais aproximadamente, deste período. E neste período, a sensação que fica é que Deus, de facto, esteve muito silencioso na sua revelação e manifestação com Abraão. E no capítulo 17 nós vemos Deus novamente a falar com Abraão, a dizer-lhe coisas extraordinárias, mas como é óbvio, não esquecemos que no capítulo 15 está lá declarado que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, a fé de Abraão já tinha sido confirmada, Deus estava a confirmar a sua fé. E algum tempo depois, então, no capítulo 17, nós vemos Deus voltar a falar com Abraão, e fala coisas muito importantes, e novamente Abraão responde em obediência
de uma forma extraordinária. No capítulo 18, nós vemos Deus a visitar Abraão e Sara, falar com eles de uma forma realmente tão especial. É verdade que Abraão e Sara tiveram os seus percalços nesta sua jornada, mas não ficamos indiferentes ao facto de Deus, nesta sequência de acontecimentos, ter tocado o coração deste casal, ter tocado o coração de Abraão e deles terem respondido, apesar destes precalços, com uma fé que não nos deixa indiferentes. É esta fé, é esta experiência deste homem que chega ao capítulo 22 e é exposto então a este teste de fé. Amados, iremos ao longo da semana considerar em pormenor este capítulo 22, mas queria deixar para a nossa reflexão o seguinte: qual é o nosso ponto de caminhada com Deus? Como é que nós temos estado disponível para ouvir o que Ele nos diz? Qual tem sido a nossa resposta àquilo que Ele nos tem dito? Temos vacilado algumas vezes, certamente, mas como é que está o nosso coração? Como é que estão os nossos alicerces de fé? Estamos nós preparados para ser testados na nossa fé? Estamos nós disponíveis para sermos testados na nossa fé? Porque provavelmente, eu diria com toda a certeza, Deus vai continuar a provar-nos na nossa fé e nós precisamos de continuar a responder da mesma forma, confiadamente, de que aquele que nos ama desta forma e que cuida de nós desta forma vai continuar a cuidar, mesmo quando os testes aos quais nós somos expostos sejam tão difíceis por vezes e tão incompreensíveis à nossa compreensão tão limitada. Eu queria muito desafiar-nos a estarmos disponíveis para ouvir o Senhor, a responder ao Senhor e estar preparados para os testes que o Senhor certamente trará à nossa vida, sempre com o objetivo de nos fortalecer para algo muito melhor que o Senhor tem para nós. Creio que vale a pena pensar sobre isto, meditar sobre isto. Que o Senhor nos abençoe um resto de dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.